Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu só tirar o vibra aqui do celular, senão vai atrapalhar. Boa noite. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a fisiopatologia da Covid-19. Como a gente já tinha dito para vocês, eu só vou arrumar a câmera aqui, a altura. Então a gente vai fazer uma breve explicação sobre a fisiopatologia da Covid e o que ela traz aí de bom para nós, né? O que o fisioterapeuta precisa saber sobre. Então, por isso que a gente marcou. O pessoal tá chegando, vou esperar um pouquinho. Que a gente tá notificando o pessoal nos grupos, tá? Nós temos uns grupos de ventilação mecânica no WhatsApp que a gente notificou. Essa semana eu tive a minha aula, né, de Covid-19, que foi ontem, e a gente montou um grupo aí, então tem bastante pessoas, a gente está notificando o pessoal para vir para aula. Bom, alguém aí que está ao vivo assistiu a aula ontem, que eu dei de Covid-19, curtiu, gostou da aula. No finalzinho eu vou ver se eu vou clicar no nome de alguém que está aí no chat, no final da live, para vocês fazerem uma pergunta. Então, no final eu vou clicar, e aí se a pessoa quiser, ela participa ao vivo comigo e faz uma pergunta, tá bom? A gente vai fazer esse esqueminha no final. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, o pessoal está chegando. A ideia é entender, o fisioterapeuta entender a importância desses processos fisiopatológicos da doença para que a gente consiga, por exemplo, ter uma ideia de conduzir a ventilação mecânica ou até ter uma ideia do porquê muitas vezes algumas condutas que eu tento tomar, principalmente em VM, pode não chegar a ter o resultado que eu estou esperando. Então é importante entender esses conceitos básicos aí de imunologia aplicada à Covid. E só lembrando, eu não vou falar uma coisa assim muito maçante, dando nomes muito específicos e complicados, para a aula também não, para a live não ficar chata. Então eu vou passar os pontos mais importantes que a gente precisa entender, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender da doença e do sistema imunológico, primeiramente, nós temos várias barreiras de defesa no corpo. Né? E uma barreira muito importante, que é um órgão, um dos maiores órgãos do nosso corpo, é a pele. Né? Ela é uma barreira, é uma proteção também. A outra barreira é quando a gente tem os nossos cílios nasais e todos os cílios que constituem as células ciliadas que constituem todo o nosso sistema de defesa das vias aéreas, isso também é um sistema de defesa. É uma barreira mecânica, vamos dizer assim. E esse vírus da Covid-19, ele é um vírus muito peculiar e por isso que a transmissibilidade dele é muito alta, porque ele se liga na enzima conversora de angiotensina 2, que é a chamada ECA2, que a gente já está cansado de ver, até o jornalista que escreve para a Folha sabe o nome da enzima. Né? Então, por isso que esse vírus ele é altamente transmissível, porque a ligação dele por essa enzima começa nas vias aéreas superiores. Diferente, por exemplo, de um H1N1. Né? Diferente, por exemplo, do SARS-CoV-1. Por isso que o SARS-CoV-1, lá em 2002, nós fugimos de uma pandemia porque ele não era tão transmissível. A MERS não é tão transmissível, embora a MERS ali tenha uma característica muito diferente também, que é do camelo para o humano e não de humanos para humanos, mas enfim. E o Covid ela tem essa característica muito importante. Então se liga ao AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. A gente tem ela em todas as nossas, e praticamente todas as nossas células, tá? Nosso corpo é rico nessa enzima. Porque a gente precisa converter, né? A gente precisa clivar a angiotensina 2. Tudo isso porque a gente precisa manter uma cascata de coagulação adequada, manter as nossas pressões adequadas à pressão arterial, porque isso depende da angiotensina 1,5 e 1,7, enfim. Mas então a gente tem essa barreira mecânica. Perdeu essa barreira mecânica, aí nós vamos ter uma barreira celular. E a gente divide a nossa barreira em fagócitos e linfócitos. Isso aqui é uma coisa bem básica que a gente tem que
lembrar, a gente pode lembrar lá da época do colegial. Nos fagócitos a gente tem várias células, como basófilo, eosinófilo, neutrófilo, mastócito, monócito, macrófago. A gente chama também as células, a gente tem as células dendríticas. Esses são os fagócitos. E os nossos linfócitos são os linfócitos, claro. Então a gente tem que lembrar de algumas células, como o basófilo vai liberar histamina e heparina em algumas infecções. O eosinófilo, eles produzem bastante histamina nas infecções. Tudo isso são formas de proteção do corpo. Então por que ele libera histamina? Calor, edema, lembra do calor, rubor, edema no local? Então é para isso, a histamina é para isso, para a gente vasodilatar o local, conseguir migrar as células de defesa para aquele local da infecção. E o basófilo, eosinófilo, ele está muito relacionado com alergias também. O neutrófilo, ele vai fagocitar patógenos. Os mastócitos, eles vão se diferenciar em macrófagos. E os macrófagos vão fagocitar patógenos e vão apresentar antígenos. Guarda isso. As células dendríticas também vão apresentar antígenos por linfócito T. Então aqui a gente já começa a entender uma coisa. Quando a Covid-19 ela entra na minha veia superior e ela chega lá na minha via aérea inferior, e ele começa a se reproduzir lá embaixo nos pneumócitos tipo 2, a célula que vai reconhecer aquele vírus, né, que vai fagocitar aquele patógeno e vai apresentar o antígeno para o meu corpo, a primeira linha é o macrófago. Então ele vai lá no vírus do Covid, ele vai tentar fagocitar o vírus, ele vai fagocitar o vírus, mas ele não vai conseguir vencer a replicação viral. Ele vai apresentar a proteína do vírus. Então ele vai apresentar o antígeno do vírus, né? Ele vai avisar o corpo, vocês precisam reconhecer essa proteína viral aqui, porque isso aqui está causando um problema aqui para mim no meu alvéolo, eu preciso combater ele. E aí o que vai acontecer? Aí a gente vai recrutar algumas outras células como os linfócitos, e não só, a gente vai começar a recrutar os fagócitos e os linfócitos, claro, mas o linfócito ele é recrutado, e o linfócito B também é importante, porque o linfócito B, ele também ele vai produzir o anticorpo. Então, quando o meu macrófago vai mandar a proteína, vai mandar esse aviso da proteína, né? Então, assim, eu tenho um vírus aqui, reconhece para mim. O linfócito vai reconhecer isso, né? E vai tentar produzir o anticorpos. O linfócito, ele também, a gente tem que lembrar que ele pode se diferenciar, ele vai se diferenciar em plasmócito para fazer isso. E aí, quando ele faz isso, a gente vai recrutar linfócito T. Então vocês vão ver que vai ter linfócito T lá no alvéolo, tá? O linfócito T, a gente tem o CD4 e o CD8. O CD4, ele inicia a resposta imunológica. Lembra do HIV? Por que o paciente com HIV ele fica suscetível a infecções oportunistas? Porque ele tem uma baixa de CD4. E ao mesmo tempo ele também tem queda de CD8. Então, e o linfócito T, ele é muito importante, porque o linfócito T CD8, o citotóxico, chamado de killer, né, que são as células natural killer, elas vão matar células infectadas por vírus. E a Covid-19, ela tem uma característica muito importante, que foi publicada na Nature, que ele inibe o interferon. E o interferon é um mediador que faz também com que os linfócitos CD8, as natural killers, vá até a célula, matar aquela célula que está infectada. Ele também, o CD8, o natural killer, também mata células cancerígenas. Então, quando você tem uma divisão celular inadequada, por isso que a gente não tem câncer, assim, né? A gente não desenvolve câncer toda hora, porque a gente tem divisão celular a todo momento. E se você não tiver um sistema de apoptose natural para você combater essas células defeituosas, você teria câncer a qualquer momento. E o CD8, por exemplo, ele faz isso, além de matar células infectadas. Então, o nosso sistema de defesa ele é muito inteligente. O problema é que mesmo o nosso sistema de defesa sendo inteligente, o vírus ele é muito potente. E esse é o grande problema da Covid-19. E aí, com isso, né, a gente tem que lembrar uma coisa importante. Como eu falei, a gente vai perder essa barreira. Então, quando esse vírus fosse ligar lá no meu alvéolo, por exemplo, lá no meu pneumócito tipo 2, ele vai ter uma ligação, e agora eu vou falar de uma forma bem simples, igual eu falei ontem na aula, pela proteína spike, que é a proteína S. Mas não é só isso.
é muito mais complexo, tá? Tem alguns outros mediadores, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar algumas enzimas aqui, a gente vai ter ativação de proteína, enfim, vai ter clivagem do receptor e tudo mais. Então, tem uma proteína em si que vai facilitar com que tenha essa ligação na ECA2. Mas o importante é que vocês saibam que essa ligação é pela proteína S, tá? De spike. E aí, quando ele se liga no ECA2, o vírus vai entrar no pneumócito por endocitose. Ele vai ser praticamente engolido pela nossa célula. E quando ele entra lá dentro, de forma bem rude, ele libera o RNA, o RNA viral. E ele vai começar a usar a nossa máquina celular, vai começar a usar nossas células para produzir outros vírus. E aí, de forma bem resumida, tá? Como eu falei, a minha ideia aqui não é ficar falando muito detalhado, mas então esse vírus entrou por endocitose lá dentro, ele vai liberar seu RNA, os nossos ribossomos vão identificar as proteínas, isso daí vai lá para o complexo de Golgi, vai encapsular novamente todas essas proteínas e criar um novo vírus. É uma forma muito rápida e rude de falar como é a replicação viral, tá? Existem outras coisas muito mais detalhadas e muito mais legais que vale a pena vocês lerem depois. E aí essa única célula infectada começa a produzir vários outros vírus, né? Porque a gente vai usar essa maquinária para produzir um monte de vírus. E depois, esse vírus vai ser liberado para fora do pneumócito tipo 2 como pústulas. Então, mas isso é um vírus, né? As pústulas que a gente diz é os vírus, as partículas virais estão sendo liberadas. Vai cair dentro do nosso lúmen alveolar. E para isso, ela vai ficar infectando células adjacentes, tá? Isso é muito complicado, porque esse emaranhado de infecção, essa infecção que começa assim muito rápida, vai começar a recrutar as nossas células de defesa. E aí o que vai acontecer? Nosso macrófago vai tentar fagocitar e vai mandar uma informação. Lembra que eu falei que ele manda informação? E aí vai começar a vir neutrófilo, vai começar a vir monócito, vai começar a vir linfócito T, tudo pro alvéolo. E ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, o vírus ele não se liga só no alvéolo, ele também vai se ligar nos capilares pulmonares. E aí ele vai começar a ter um processo inflamatório muito maior. Junto com isso, esse monte de células de defesa que estão indo para o alvéolo para combater essa infecção viral, vai começar a liberar mediador inflamatório. E é normal isso acontecer, porque eles precisam avisar, eu estou com um processo infeccioso aqui. E para ele avisar que tem um processo infeccioso, ele precisa de alguma coisa, um mediador. Ele precisa fazer uma quimiotaxia, ele precisa avisar as outras células. Então vamos tacar mediador inflamatório. Não é que eles vão tacar, é normal, é o processo final de uma luta contra uma doença. E aí vai começar a liberar interleucina 1, interleucina 6, começa a liberar fator de necrose tumoral alfa, o paciente pode fazer febre porque é uma tentativa de matar o vírus, então vírus e bactérias não vivem em ambiente quente, né, muito quente, então a tendência do corpo é aumentar a temperatura para tentar matar esse vírus. Então isso são vários mecanismos que o corpo vai tentando para tentar aniquilar o vírus da Covid. E esse excesso de mediador inflamatório começa a recrutar mais e mais células de defesa. E aí eu estou simplificando o que está acontecendo no pulmão, porque ainda tem o processo que está acontecendo dentro dos capilares, tá? Então, eu estou falando do pulmão em si. E aí eu começo a recrutar muita célula de defesa e com o tempo, esse monte de célula caindo dentro do pulmão e alterando toda a permeabilidade do capilar e da barreira alvéolo-capilar, aí vai começar a cair líquido para o terceiro espaço, ou seja, o líquido que se encontra dentro do meu capilar vai começar a cair dentro do meu alvéolo. Então você pode encontrar até sangue lá dentro, tá? Hemácias, né, no caso. Então, com o tempo, o meu paciente começa a ter um edema pulmonar, e esse edema pulmonar gera um probleminha, vai ter espessamento intersticial, vai ter formação de membrana hialina, vai ter um influxo muito grande de monócito e neutrófilo, e por isso que a gente fala que na SARA, a gente fizer um lavado no paciente, a gente tem um lavado neutrofílico, por quê? Porque, óbvio, tem macrófago lá dentro? Tem. Tem linfócito T lá dentro? Tem. Só que tem muito neutrófilo. Característico da SARA. E na SARA pela Covid também vai ter. Então, por isso que eu falo que o lavado é neutrofílico, por exemplo. E aí ocorreu o edema pulmonar. E aí eu tô falando de uma fase já avançada do problema no pulmão.
né? Então, a gente vai ter esse problema pulmonar e esse paciente vai desenvolver SARA. Todos desenvolvem SARA? Não, claro que não. Alguns, né? 80% dos pacientes vão se curar sozinho, sem se internar. 20% vão se internar e uma média de 5% vão ser entubados. Desses que vão ser entubados, podem morrer de 20% a 80%. Vai depender de que país a gente está falando, da estrutura que a gente tem para trabalhar, enfim. Então, isso, basicamente, é a fisiopatologia dentro do nosso alvéolo. Ainda existe um problema muito maior, que quando eu tenho a ligação na angiotensina, na AC2, né, na enzima conversora de angiotensina 2, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o nível de angiotensina e automaticamente eu vou aumentar a expressão do inibidor de C1. Ou seja, eu vou ter um ativador de plasminogênio e redução da fibrinólise. O que isso significa? O excesso de angiotensina vai gerar alterações de coagulação. E no sentido de quê? De que vai coagular mais. Então, por isso que esses pacientes, por exemplo, começam a subir dedímero, começam a ter coagulação intravascular disseminada, esse paciente pode ter TEP, porque ele começa a ter alteração na sua cascata inflamatória. Ao mesmo tempo, esse cara pode sangrar. É muito louco isso, né? Porque ele também pode sangrar. Não necessariamente ele só vai fazer coágulo. Ele também pode coagular, ele também pode sangrar. Mas, em vias de regras, você vai ver um distúrbio de coagulação muito importante neste paciente, tá? Então, e aí é o grande problema, né? Porque começa a ter coagulação intravascular disseminada, você começa a ter hipoxemia. Ou você começa a ter hipóxia celular, desculpa. Né? Então eu consigo captar o oxigênio, mas eu não consigo transportar. Porque o distúrbio de coagulação vai gerar uma estase sanguínea nesses capilares. E eu não consigo nutrir as minhas células. E como eu não faço nutrição adequada da minha célula, a minha célula começa a entrar em hipóxia. Quando a minha célula começa a entrar em hipóxia, ela vai começar a utilizar um metabolismo anaeróbico, glicolítico. Ela vai começar a pegar glicose como uma forma de energia, porque não tem oxigênio, então não está ocorrendo o ciclo de Krebs para a produção de ATP, e eu preciso produzir ATP. Óbvio que com a glicose eu produzo bem menos ATP do que com o oxigênio, e o produto final da glicose é a água e o CO2. Então, o excesso de uso de glicose com o metabolismo vai começar também a fazer produção de CO2 em demasia. E muitas vezes esse paciente não consegue regular a homeostase. Por isso que a gente vê, por exemplo, algumas vezes o paciente vendo retendo muito CO2 eu não consigo regular na ventilação. Tá? E outra coisa, se ele tiver com hipóxia celular, ele vai poder chocar. E aí começa a aumentar o lactato, porque a gente parou a via anaeróbica, né, de respiração. A gente não tem o piruvato, a gente para a via no piruvato e começa a produzir lactato. A gente não consegue reaproveitar isso como forma de energia. Então, por isso que eles dizem que o lactato é um marcador na sepse, enfim, por conta disso. Então, olha que interessante, né? Nós temos toda essa fisiopatologia da Covid-19 ocorrendo no pulmão do meu paciente e, ao mesmo tempo, ocorrendo no meu sistema. E a gente tem que lembrar que quando eu falo de hipóxia celular, eu posso ter hipóxia em qualquer célula do corpo. A gente não vai conseguir utilizar o oxigênio. A mitocôndria não utiliza o oxigênio. Então, qual a tendência? Se a gente não tratar o paciente, ele vai começar a ter falência múltipla de órgãos, que é o que acontece com o paciente com Covid e com SARA, a ARDS ou a CARDS, né? A ARDS convencional e a CARDS, que é a SARA pela Covid. Então, os pacientes muitas vezes eles não morrem de hipoxemia, eles morrem de falência múltipla por conta de toda essa fisiopatologia. Então, olha lá, eu tenho alguns problemas então. Eu tenho um vírus se replicando muito rapidamente dentro do meu alvéolo, tá? Isso é muito ruim. E aí, por conta dessa replicação, o meu alvéolo ele vai ter edema, então eu vou encontrar na tomografia muitas vezes uma imagem de vidro fosco. Eu posso encontrar áreas de preenchimento alveolar e isso vai gerar uma alteração na minha VQ, né? Na ventilação perfusão. Então, meu paciente vai começar a fazer uma hipoxemia importante, porque eu tenho baixa VQ, baixa ventilação e uma perfusão adequada. Só que para terminar de piorar, na Covid-19, a perfusão do pulmão ela se comporta diferente da perfusão do pulmão de qualquer outro paciente.
Porque um paciente que tem, por exemplo, uma área onde não está tendo troca, vamos pegar uma SARA, por exemplo, a gente tem um distúrbio VQ, um shunt importante, aonde não tem oxigênio, o meu capilar ele tende a fazer uma vasoconstrição hipóxica para não passar sangue ali, porque ele não vai receber oxigênio, então o que vai passar sangue aqui? Então eu diminuo a quantidade de sangue que passa aqui. Continua passando ainda, mas eu diminuo. Para jogar esse sangue para as áreas que estão sendo ventiladas. Na COVID, para acabar de ferrar tudo, ele não faz isso. Você tem perda disso. Então, nas áreas que estão comprometidas, o sangue está passando normalmente. Isso é muito ruim porque você tem um aumento do shunt pulmonar muito grande. E por isso a hipoxemia da COVID ela é muito grave. E ela pode ser silenciosa. Por quê? Porque ela começa já logo no início da doença com uma alteração de perfusão importante. Às vezes esse paciente nem tem o pulmão tão acometido assim, ele é um RAD 1, ou seja, ele tem menos de 25% do seu pulmão acometido, mas ele já tem uma hipoxemia muito grande. E qual que é a necessidade de corrigir essa hipoxemia e tentar manter uma PO2 de 55 para mais, pelo menos 55 para mais? Porque eu preciso ter oxigênio adequado para transportar para os meus tecidos para o paciente não chocar. Então é por isso que eu me preocupo em corrigir a hipoxemia, né? Eu posso estar fazendo hiperoxemia e ao mesmo tempo fazendo hipóxia celular. Ou seja, eu posso ter muito oxigênio no meu sangue, eu consigo trocar, eu consigo captar muito oxigênio na minha respiração, mas eu não consigo transportar. Não adianta nada, não estou transportando. Agora, eu também tenho um problema. Eu posso transportar e não conseguir captar. Ou pior, eu não consigo captar e não consigo transportar. Que geralmente ocorre muito isso na fase mais avançada da COVID. Então, olha que coisa louca. Então, eu já comecei com uma hipoxemia silenciosa muito importante. O paciente às vezes está com uma hipoxemia importante e não está nem referindo falta de ar. Esse vírus começa a se replicar muito rapidamente e aí esse pulmão passa de 25% de acometimento para um RAD 2, RAD 3, muitas vezes muito rápido, e esse cara vai ser entubado, né? Então a fisiopatologia é bem complicada. E aí as pessoas hoje estão tentando utilizar, eu vou fazer uns links, né, para não ficar só na fisiopatologia, mas as pessoas estão tentando utilizar, por exemplo, a VNI de horário para tentar não aumentar a progressão da doença. Isso não adianta de nada, galera. Já tem estudo mostrando que não adianta fazer VNI de horário. Você pode fazer um catéter nasal de alto fluxo, instala no paciente para corrigir a hipoxemia. Se esse paciente ficar desconfortável, você pode colocar uma VNI dele para tentar resgatar. Mas se ele não estiver desconfortável, não adianta ficar fazendo VNI toda hora. A VNI não vai diminuir a replicação viral. É isso que as pessoas não entendem. A doença não progride porque você não fez VNI, ela progride porque o vírus está se multiplicando. E não tem tratamento para isso. Nenhum medicamento até agora diminui a replicação viral. Nenhum medicamento até agora consegue ir lá no pneumócito e parar a replicação viral. Não tem até o momento. Então, por isso que não adianta fazer a VNI. Existem alguns estudos com óxido nítrico, porque o óxido nítrico tem um potencial viral, um antiviral, um efeito antiviral. Estão testando isso, estão testando outras drogas de reposição, mas até o momento a gente tem poucas drogas que trazem algum benefício. E aí a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho do corticoide. E por que o corticoide é indicado para o paciente que usa oxigênio e que está em ventilação mecânica? Justamente pela fisiopatologia da doença. Se eu tenho um processo inflamatório importante dentro do meu alvéolo, e eu estou falando que é um processo inflamatório por uma replicação viral, eu preciso, pelo menos, prevenir que meu paciente faça uma BUP, né? Que é decorrente da pneumonia. Ele vai fazer uma pneumonia obliterante no pulmão, né? Então, eu preciso dar corticoide para prevenir que esse paciente, eu vou falar de uma forma bem rude agora, ele não faça fibrose pulmonar. É isso, ponto. Eu preciso diminuir o processo inflamatório. Toda vez que eu dou corticoide para o meu paciente, eu estou dando corticoide tentando diminuir algum processo inflamatório. Né? É a mesma coisa no asmático, eu dou corticoide para diminuir o processo inflamatório, porque ele está com edema brônquico, ele tem broncoespasmo severo, então eu vou ter que usar corticoide. No COVID, o corticoide é para proteger aquele pulmão. Só que a gente não consegue diminuir a mortalidade num ponto tão grande assim. É um resultado não tão expressivo, mas é um resultado. Feito com a dexametasona, testado lá no Recovery Trial e depois do Coalizão 2 no estudo do Brasil. Tá? E agora estão fazendo um estudo com doses maiores de Dexa
e o outro que eu esqueci o nome agora, me deu branco, que a gente pode, metilprednisona, se eu não me engano, que você pode dar no lugar da Dexa com dose ajustada. Então é importante o corticoide sim para esses pacientes. Tá? E a gente tem que lembrar que saiu no The Lancet recentemente também um estudo mostrando que quando eles vão de alta com infiltrados pulmonares. E nem sempre isso é fibrose pulmonar. Nem sempre isso é fibrose. E isso é importante saber, porque o desmame desse paciente às vezes pode ficar um pouco mais difícil por isso. Tá? E às vezes eu vou estubar meu paciente, ele vai de alta com oxigênio, porque ele tem infiltrado pulmonar ainda. Demora para esse infiltrado pulmonar ser absorvido. Isso, metilprednisona, obrigado. Tinha dado branco aqui no nome do medicamento. Então, é importante a gente saber isso também. E a cascata de coagulação? Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente pode ter um monte de acometimento nesse paciente. Então, eu posso ter vasculite, eu posso ter tromboembolismo, eu posso ter efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, eu posso achar que esse meu paciente pode ter hipotensão, ele pode ter inflamação importante, ele pode ter citocinas inflamatórias, que a gente chama de tempestade de citocinas, né? É um distúrbio muito grande. Ele pode ter um acometimento cardíaco agudo, um infarto. Ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, ele pode ter uma miocardite, ele pode ter uma arritmia. Então, tudo isso pode ocorrer com o paciente com Covid-19. Então, a fisiopatologia da doença ela é muito complicada, ela é muito importante. E não só isso, né? Então, eu já falei de pulmão, que vai acometer o pulmão, né? Pode acometer o coração, então pode ter uma lesão cardíaca, como eu falei, uma insuficiência cardíaca. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, a lesão cardíaca ocorre de 7 a 17% dos pacientes, né? Dentre essas lesões cardíacas, assim, eu tô falando de uma lesão aberta, assim, eu tô falando lesão cardíaca, pode ser inúmeras coisas. Mas, por exemplo, de 10 a 25% dos pacientes pode desenvolver insuficiência cardíaca aguda, arritmia e miocardite. Então, é muito complicado essa doença. E se você desenvolve um problema cardíaco, por exemplo, a sua troponina sobe, você tem um evento agudo cardíaco, a mortalidade do paciente com Covid aumenta em 30%. Então, aquela mortalidade que era de 0,7% a 3%, ela pode aumentar para 30% se ele tiver um evento cardíaco agudo decorrente da Covid-19. Os eventos tromboembólicos, eles podem ocorrer em 10 a 25% dos pacientes internados no hospital. E se ele estiver na UTI, isso pode subir de 31 a 59%. E não adianta ficar socando anticoagulante no paciente. Tem que fazer o tratamento, tem que fazer a profilaxia adequada. E aí tem alguns ajustes medicamentosos que eles vão fazer de acordo com o dedímero e tudo mais. Mas não adianta ficar fazendo heparinização plena, essas coisas não. No começo da pandemia tinha paciente que até sangrava porque tomava heparina em excesso. Neurológico, 8% pode ter a consciência prejudicada. 3% pode ter uma doença cerebral aguda e 6% pode ter choque neurogênico, né? Então é muito complicado, tá? Renal, lesão renal, 9% dos pacientes podem desenvolver lesão renal. E aqui eu vou fazer um adendo entre a lesão renal e a hepática, só para a gente fazer um adendo. Então 9% de lesão renal, 9% dos pacientes pode ter falência hepática, falência total hepática, e 19% pode ter uma disfunção hepática, que não é falência. E aí as pessoas estão tomando um coquetel de medicamento gigantesco, e agora eu não estou nem falando se o medicamento é ou não é eficaz, mas eu estou falando do coquetel. Eles estão tomando um coquetel gigante. Imagina como esse fígado e esse rim não fica. O fígado e o rim já sofrem por conta da doença, diretamente pela ação viral, tá? Ele sofre diretamente pela ação viral. Então sobe enzimas hepáticas no paciente e aí você ainda tem o problema da hipóxia celular. Então tudo isso sobrecarregando o fígado e alterando aí a circulação, né, o fluxo sanguíneo renal. E aí você dá uma bomba de medicamento para o paciente que vai ser metabolizada aonde? No fígado, né? E aí o paciente tem uma falência hepática. E aí ninguém quer colocar a culpa no kit do medicamento, quer colocar a culpa na Covid. Não é só na Covid, né? Então é diferente eu tomar o medicamento X para uma doença X
do que eu tomar que já tem provas que funciona, do que eu tomar um medicamento para uma doença viral, né? É a mesma coisa que eu chegar pro cara e falar assim, cara, você tá com leptospirose e você tá sangrando, toma AS. Cara, o cara vai sangrar mais ainda. Não tem cabimento tomar AS se o cara já tá sangrando. Então, a gente precisa começar a repensar antes de, né, nesses detalhes que é importante. Pode ter sangramento, como eu falei também, além de tromboembolismos, enfim, pode ter sangramento, pode ter tempestade de citocinas. E na ventilação mecânica, tudo vai depender dos pacientes e da sua relação aonde você está falando, qual a região que você está falando. 5% deles vão para ventilação mecânica em média, pode ser até mais, tá? Então tudo isso depende de onde a gente está falando, né? De condições sociais. Saiu um estudo no Chile, um estudo de análise, né, no Chile, e eles verificaram, e eu vou resumir o estudo, mas o estudo é bem legal, e eles verificaram que lá no Chile as famílias com uma condição menor de condição de dinheiro, né, com famílias mais pobres, eles morreram mais no Chile. E você duvida que no Brasil seja diferente? Ou que em outro país seja diferente? Claro que não, né? A gente sabe as diferenças regionais do nosso país, a gente sabe do nosso país, a gente sabe a diferença social do nosso país. E isso é indiscutível, tá? Infelizmente, isso é uma realidade que não acontece só no Chile. E aí, dentro dessa fisiopatologia, e por conta de toda essa questão da fisiopatologia da doença, eu posso achar anormalidades laboratoriais, como eu falei ontem na aula. Então, a linfopenia, ela pode ser encontrada em 83% dos pacientes. E por que que encontra linfopenia? Porque a replicação viral é tão rápida que eu recruto tudo que eu tenho de linfócito para tentar combater. Meu linfócito está indo tudo lá para o pulmão, tentando combater a infecção viral. E aí, quando eu coleto sangue, não tem linfócito no sangue. Por isso que tem linfopenia, tá? DHL vai alterar, que é a lactato desidrogenase. Isso aqui vai alterar em lesões diversas, tanto pulmonares como em outros órgãos. Vai ter alteração nas enzimas hepáticas. Vai ter alteração no prolongamento do tempo de protrombina, porque vai ter alteração de coagulopatia. Pode ter trombocitopenia leve. Dedímero pode aumentar. Pode tocar troponina, porque esse paciente pode ter um evento cardíaco. E dentro dos achados radiográficos, eu vou encontrar raio-x na fase inicial. Muitas vezes, quando não tem comprometimento pulmonar maior que 25%, eu posso achar até um raio-x inocente e olhar aquele raio-x e falar, cara, não tem nada aqui, mas o paciente tem clínica. Aí você faz uma toma, ele é um RAD1, né? Então, geralmente a gente vai achar na tomografia vidro fosco, opacidade em vidro fosco, principalmente lobos inferiores, muitas vezes bilaterais, mas nem sempre é bilateral, e começando nas regiões periféricas e depois vindo mais para a região hilar, tá bom? Então, essa fisiopatologia é importante porque esse paciente ele começa a progredir dentro da doença e aí a gente não consegue obter resultados, né? E aí a gente está no catéter nasal de alto fluxo, e aí quando eu falo nós, não estou falando que nós aqui, todo mundo faz isso, estou falando que alguns profissionais. Aí começam a querer insistir no catéter nasal de alto fluxo, o paciente não responde, era para ter sido entubado, esse cara começa a evoluir, ninguém quer entubar, põe na VNI, fica segurando a VNI, e aí intuba esse paciente tardiamente, né? Fora do momento real para intubação. E aí a gente já tem um paciente com um pulmão bem acometido, com um sistema hemodinâmico acometido, um paciente já fadigado, e aí a gente intuba ele tardiamente, aumentando o risco desse paciente ir a óbito, aumentando o risco de uma broncoaspiração durante a intubação de emergência, né? Porque a hora que a gente vai intubar o paciente, ele pode broncoaspirar ou simplesmente ele pode não broncoaspirar, mas na hora que eu passo o tubo nele, eu vou carregar um monte de bactérias que estavam na via aérea superior dele também, podendo infectar esse cara e fazer uma PAV. Se eu demoro para entubar esse paciente, ele pode chocar, porque ele começa a fazer hipoxemia, ele faz hipóxia celular, como eu falei, ele choca. E aí, 3 minutos chocado com a PAM abaixo de 65, o intestino começa a sofrer e começa a fazer uma coisa chamada translocação bacteriana. O intestino começa a liberar bactéria na corrente sanguínea.
Aí esse paciente vai ter uma co-infecção bacteriana, uma sepse bacteriana associada com a sua infecção viral. Então o cara já estava lascado com uma infecção viral pela Covid-19 e agora ele está lascado com uma co-infecção bacteriana. Ele já tinha uma SARA viral, já tava assim, a mercê de desenvolver uma SARA viral e agora ele vai ganhar uma AIDS bacteriana. E aí vai subir leucócitos, aí vai subir PCR, né? Vai subir procalcitonina e esse cara vai infectar. E isso a gente está vendo muito nos pacientes que estão indo de alta. Eles estão indo de alta pós-Covid. Como eu falei, eles ficam com infiltrados pulmonares durante um período ainda. Esse alvéolo fica desnudo, não tem um processo de defesa adequado. Esse paciente pega uma infecção bacteriana, volta para o hospital com uma SARA bacteriana e aí ele vai a óbito por SARA bacteriana, né? E ainda tem um grande problema. Esse paciente, ele ainda toma um monte de antibiótico e ele pode ficar resistente à bactéria. Então, vocês percebam os problemas que a gente tem, né? A gente tem tanto problema envolvido com a Covid, desde o problema agudo, tá? Que é o sistema colapsar, o paciente fica muito tempo na ventilação mecânica, isso a gente já sabe. Só que a gente não está pensando num segundo problema. Esses pacientes que estão indo de alta estão precisando de reabilitação, nem todos eles têm condições de ser reabilitados, não estão retornando para o trabalho, não estão tendo produção de financeira para eles, e eles muitas vezes estão voltando e internando com co-infecção bacteriana e muitas vezes morrendo. Então isso é um outro problema da Covid-19 que a gente vai enfrentar logo mais, que é o excesso de pacientes que estão com pós-Covid-19. E ainda tem outro problema, existe o Covid longo, né, que a gente chama hoje de Covid longo. É aquele paciente que tem Covid, já se passaram 2 a 3 semanas e ele continua com sintomas da Covid. E para piorar, às vezes esse cara fica com sequelas importantes da Covid, como alteração de concentração, pode ter síncope, pode ter arritmia, enfim. São problemas muito graves que a gente está enfrentando, que a gente só está pensando na pandemia atual dentro do hospital, mas a gente não está pensando nos problemas que podem acontecer depois. Bom, teoricamente esse paciente ele vai ficar 10 dias sendo um paciente que pode contaminar pelas vias aéreas, de acordo com o CDC, com o novo guideline da CDC e com o novo guideline da WHO. Depois de 10 dias os pacientes não transmitem mais, né, pelas vias aéreas. Mas a gente toma muito cuidado dentro do hospital, já que o paciente está dentro do hospital e a gente vai ter que ficar usando máscara dentro do hospital direto, a gente acaba utilizando os EPIs para todos os pacientes, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com o isolamento de contato, porque o vírus fica no sistema gastrointestinal e ele pode ser liberado pelas fezes. Então a gente não sabe se por ali pode ter infecção. A gente acredita que sim. Uma outra discussão que está tendo aí com o pessoal da biologia e tal é o que isso pode acarretar no nosso sistema e o que pode acarretar, inclusive, os corpos que estão sendo enterrados, né, em excesso, porque está morrendo muita gente, o que isso pode causar no solo e o que isso pode causar para a gente futuramente. Isso é uma discussão que está tendo também. Então vocês percebam que a Covid-19 não é só uma questão... A gente fica muito centrado na questão hospitalar, mas isso está envolvendo um monte de outras coisas que a gente nem imagina, né? Então envolve o solo, porque você precisa enterrar os pacientes que morrem, e o que vai acontecer com esses corpos ali quando começar a decompor? O que acontece? A gente não sabe, eles estão estudando. O que acontece com os dejetos que são soltados aí, as fezes nossas, né, urinas e tudo isso vai para o esgoto? O que acontece com isso? A gente também não sabe. Então, são inúmeros fatores que as pessoas estão procurando. E aí, gente, eu vou precisar ventilar esse paciente. Eu não vou me pegar muito na ventilação mecânica, porque o foco é falar um pouquinho da fisiopatologia. Então, se eu sei que tem todo esse acometimento no pulmão, eu preciso ventilar esse cara, e aí isso é tão óbvio que a gente fala todo dia, que é a ventilação protetora, tá? E aí eu preciso descobrir o seguinte: se o cara já tem um pulmão que está comprometido, complacência dele tá ruim, eu não posso descarregar muita pressão positiva nesse pulmão. E aí, traduzindo isso para a linguagem da ventilação mecânica, chama-se mechanical power, força mecânica. Eu não posso dissipar muita força mecânica para esse pulmão.
E a gente mede isso em joules por minuto, através da equação do movimento, foi feita uma equação de adaptação, onde eu verifico algumas potencialidades que podem gerar lesão pulmonar. Então eu preciso controlar. Qual que é a mais importante que a gente controla hoje? É a driving pressure e o volume corrente. É a mais importante, né? Então eu preciso sim entender do que é pressão positiva, eu preciso entender o que é ventilação protetora e se realmente ela está sendo protetora. Eu falei ontem na aula sobre a mensuração do stress index para saber se aquela ventilação mecânica realmente está sendo protetora. Se o stress index for maior que 1, eu estou hiperestendendo. Se ele for menor que 1, eu ainda posso colocar mais volume naquele pulmão, porque aquele pulmão ainda consegue ser recrutável. Então eu preciso entender que se o meu pulmão já está comprometido, eu tenho todo o comprometimento sistêmico, e se eu não ventilo ele adequadamente, eu começo a liberar mediadores inflamatórios por lesão pulmonar direta, e aí eu tenho outro problema, eu vou começar a piorar a complacência, porque eu vou piorar a lesão no pulmão, e automaticamente esses mediadores inflamatórios que está ali que está ocorrendo ali naquele pulmão, vai cair na corrente sanguínea e vai embora, vai passar por várias células, e o processo inflamatório vai começar a piorar. Então, tudo isso aumenta a mortalidade. É por isso que a ventilação mecânica ela tem que ser chamada, a gente chama de protetora, porque eu estou tentando proteger o meu pulmão, né? Eu estou tentando utilizar um suporte de vida, porque a ventilação mecânica não cura ninguém, é só um suporte de vida, tá? E geralmente, quem são os pacientes que são entubados em ventilação mecânica? Geralmente são os pacientes que têm RAD 3. O RAD 2 às vezes vai ser entubado também. Então são os pacientes moderados a graves, são os caras que desenvolvem SARA moderada a grave. SARA leve às vezes é entubado também? Sim, às vezes é entubado. Eu posso ter um paciente com RAD 1, com 25% do pulmão acometido, que não está desconfortável, mas ele faz um rebaixamento de nível de consciência, ou ele faz uma estabilidade hemodinâmica, eu tenho que entubar. Eu não entubei pelo pulmão que estava ruim, o desconforto, eu entubei por uma instabilidade. Só que na hora que eu entubo por uma instabilidade, eu preciso lembrar da fisiopatologia para ventilar esse cara adequadamente. Então tem todo um contexto, eu preciso sedar esse paciente adequado, eu preciso fazer analgesia adequadamente, eu preciso avaliar se vai curarizar ou não esse paciente, e aí a gente entra num outro problema, se está faltando medicamento, os pacientes não estão conseguindo ser sedados por falta de medicamento. Se você não seda por falta de medicamento, esse cara pode morrer, porque ele vai ficar sincrônico, vai fazer lesão pulmonar, vai liberar mediador inflamatório, pode ter biotrauma, tudo isso pode aumentar a mortalidade. Então, entubou, eu preciso sedar e preciso fazer analgesia. Bloqueador, eu vou usar ou não? Eu posso usar se precisar, mas eu tenho que tomar cuidado, porque virou técnico. Entubo o cara, ligo o Dormonide, ligo o fentanil e ligo o bloqueador na bomba. Nem sabe se precisa de bloqueador, mas os caras ligam o bloqueador. E aí o que acontece? Excesso de bloqueador neuromuscular em bomba, por exemplo, que é contínuo, sabe o que o corpo vai fazer? O corpo vai se adaptar. O que eu faço com o bloqueador neuromuscular? Eu não vou inibir a liberação de acetilcolina lá na fenda sináptica? Eu inibo, certo? A função do bloqueador neuromuscular é bloquear neuromuscular. Então, eu não deixo ter a passagem da acetilcolina lá na fenda sináptica para ter contração muscular. Só que se eu ligo o bloqueador neuromuscular em bomba, o que vai acontecer? O meu corpo é inteligente, ele fala, tem algo bloqueando, eu preciso começar a produzir outros receptores. E os receptores começam a aumentar. E aí você bloqueado, com o paciente bloqueado, ele começa a ter drive. Aí você aumenta a dose. Aí você aumenta a dose, ele adapta. Você aumenta a dose, ele adapta. Você aumenta a dose, ele adapta. Chega uma hora que o cara está sedado, curarizado e está entrando na ventilação. E por que é difícil sedar um paciente desse e curarizar um paciente desse? Porque geralmente no início da doença, o único acometimento que ele tem é no pulmão. Então é difícil você sedar um cara com acometimento só no pulmão. Agora, quando ele começa a ter um acometimento geral, ele choca, faz uma sepse, aí você consegue sedar, porque ele já automaticamente pela sepse, pelo choque, esse cara já chumbou. Você vai dar a sedação e tudo bem, você consegue sedar. Então tem esses probleminhas aí também. Não necessariamente eu preciso curarizar para pronar e nem curarizar para recrutar, eu preciso que ele não tenha drive. Então eu acompanho alguns médicos na rede social também, que eu gosto muito, e eles falam isso, que o médico muitas vezes ele fugiu da aula de anestésio, e aí quando ele chega na UTI ele faz tudo tabelado. E não é só eles não, tá? A gente também
o fisioterapeuta também está se tornando técnico, tá? Não, isso é uma crítica para todas as profissões, não é só para medicina não, é para todas as profissões. Então o cara faz aquele técnico, dormonia de fentanil e bombinha de bloqueador neuromuscular. Ah, não tem cisatracuro, vai pavulon, vai qualquer coisa que tem aí. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Precisa otimizar muito a analgesia desse cara para ele não ficar com dor, porque ele vai estar muito invadido, tubo, acesso central, sonda vesical, PAI. Cara, às vezes o cara tem que passar dreno porque faz pneumotórax. Então tem que fazer uma boa analgesia. Você vai ventilar esse cara e você vai ter que esperar essa doença começar a regredir ou pelo menos estabilizar. Lembra que eu falei que o pulmão desse cara ele vai de alta muitas vezes com infiltrado pulmonar? Isso vai ser reabsorvido depois, tá? A maioria dos pacientes, o pulmão volta ao normal. Alguns pacientes, uma porcentagem pequena, desenvolve fibrose. A gente ainda não tem esses números, tá? A gente ainda não tem esses números. Mas alguma parcela desenvolve fibrose. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente, às vezes a gente estuba o paciente, ele vai de alta e a gente fala que ele tem fibrose. Ele não tem, gente. Calma, tem que esperar a resolução da doença. Então eu estou ventilando esse meu paciente. No momento que essa doença começa a estabilizar um pouco, você vai ver que a relação PO2-FO2 desse cara começa a estabilizar, tá? E aí depois que ela estabilizar 24 horas e você conseguir manter uma FO2 de pelo menos 60, você começa a reduzir 2 pontos da PIP a cada 8 horas. E vamos supor que você conseguiu colocar esse paciente em pressão de suporte e você vai estubar esse paciente. Você tem que entender que muitas vezes ele vai de alta com oxigênio. Lembra dos infiltrados pulmonares? Ele tem dificuldade, demora para reabsorver. Não é igual o infiltrado da SARA convencional. A gente está falando de uma SARA viral. É bem complicado, é bem mais demorado. E além disso, não só pensando nessa demora do pulmão, a gente agora tem que pensar como fisioterapeuta que esse paciente ele vai ter um problema a mais. Ou melhor, 2 problemas a mais. Fraqueza muscular induzida pela sedação, pela imobilidade, associado, 3 problemas, desculpa, associado com a polineuropatia do paciente crítico, porque ele vai ter edema axonal, né? Lembra da polineuropatia? A gente tem edema e não consegue passar os impulsos, então isso isso vai acontecer nesse paciente. Então ele vai ter polineuropatia, ele vai ter força muscular perdida, né? Ele vai ter uma força muito ruim, ele vai perder músculo, porque ele vai ter um aumento do catabolismo muscular. E além de tudo, o paciente crítico tem alterações hormonais. Muitas vezes, quando a gente vai tentar reabilitar esse cara, ou esse paciente homem ou esse paciente mulher, eles podem ter 2 problemas. Eles podem ter alteração de testosterona e ele pode ter alteração de T3, T4, que é o hormônio tiroidiano. Então, os pacientes críticos eles desenvolvem uma doença chamada hipotiroidismo da doença crítica. Lembra da vovó, das mães, das vovós que têm hipotiroidismo? Qual que é a característica do hipotiroidismo? A pessoa ganha gordura corporal, ela fica mais inativa porque ela se sente cansada, ela se sente fadigada, ela não tem vontade de fazer nada. Isso porque ela tem hipotiroidismo. Mas o paciente na UTI, ele vai desenvolver hipotiroidismo induzido pela doença crítica. Ele vai ter os mesmos sintomas. Ele vai perder massa muscular, pode ganhar gordura, vai ficar fadigado, não vai ter vontade de fazer nada, vai ficar desanimado e a sua recuperação vai ser mais lenta. E o ganho muscular no hipotiroidismo é mais lento. Então, às vezes, esse paciente ele está ficando fraco por conta da polineuropatia, por conta da perda de massa muscular, porque a nutrição dele estava ali mínima para manter ele vivo, ele não tinha movimento, ele catabolizou. E ao mesmo tempo ele tem alteração hormonal. E aí eu tento reabilitar e esse cara não responde. Aí a gente vai e otimiza a nutrição desse paciente com a equipe, proteína, carbo otimizado, e mesmo assim esse cara não responde. Aí você coleta um perfil hormonal desse paciente, o perfil hormonal desse paciente está alterado. E não é só Covid, em qualquer paciente crítico. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Outro problema, glicemia. A glicemia induz a mortalidade. Por isso que tem que ter um controle glicêmico rigoroso, pelo menos abaixo de 180, né? A gente pede até abaixo de 150. Porque a hiperglicemia do paciente crítico, ela induz mortalidade, ela aumenta a mortalidade. Por quê? A hiperglicemia diminui a quimiotaxia do nosso sistema de defesa,
diminui, na verdade, retarda o nosso processo de recuperação, induz a neuropatia. Então isso também aumenta a mortalidade. E como que eu posso diminuir a hiperglicemia do paciente crítico? Claro, o médico utilizando medicamentos e você, fisioterapeuta, fazendo exercício ativo com o paciente. Lembra, quando eu faço exercício ativo, eu uso glicose. Por que ele tem a glicemia alta? Porque ele tem excesso. A glicemia dele está muito alta. Os leigos falam que o açúcar no sangue está alto, mas é a glicose que está alta. Por quê? Porque esse paciente está com uma doença crítica, ele está com muita liberação de glucagon, e aí está gerando uma desordem muito grande no sistema dele. Esse cara tem hiperglicemia, e a hiperglicemia é péssima, porque você aumenta a resistência à insulina, você não consegue captar essa glicemia para tirar ela dali da circulação, e começa a gerar uma alteração importante celular nesse paciente também. E induz a mortalidade por tudo isso que eu já falei. Então eu posso diminuir a glicemia do paciente fazendo exercício ativo. Tem um estudo, não é em Covid, tem um estudo em pacientes críticos que comparou a mobilização ativa versus paciente que não era mobilizado. Quem era mobilizado utilizou menos insulina, porque a glicose ficava mais baixa, porque utilizava a glicose como fonte energética. Qual que é o tratamento para o obeso que tem síndrome metabólica? Você não fala, você não, né? Mas assim, a equipe que trata esse paciente não fala para ele, olha, você tem que melhorar a sua alimentação e você tem que fazer atividade física. Seja musculação, natação, caminhada, qualquer atividade física. Por que ele tem que fazer atividade física? Primeiro, ele vai melhorar a alimentação para tentar diminuir um pouquinho essa glicose. Vai fazer atividade física para consumir essa glicose. Tudo isso junto vai fazer com que eu diminua a resistência à insulina. E eu tiro um problema do meu paciente, porque a resistência à insulina aumentada é um grande problema. O cara fica com muita fome, come demais, tem alterações importantíssimas. E no paciente crítico não é diferente, ele tem alterações importantes. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E aí você também vai ter que trabalhar o sistema cardiorrespiratório. Você tem que lembrar que esse paciente ele vai perder condicionamento físico. E mesmo que esse cara fosse um paciente... porque às vezes eu escuto assim, as pessoas falam assim pra mim, mas esse cara ele nunca praticou atividade física, cara. Ele nunca fez exercício. Por que eu vou ficar fazendo exercício com esse cara? Por que eu vou melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele? Né? Então você tem que pensar assim, ele pode ser um sedentário, mas ele era um sedentário, entre aspas, ativo, porque ele conseguia trabalhar, ele conseguia fazer as atividades dele, ele conseguia, sei lá, sair para jantar e comer o hambúrguer dele, que seja. Só que depois que ele está na UTI, o sistema cardiorrespiratório dele pifou, tá muito ruim. Eu preciso melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele para que ele consiga, pelo menos, voltar à atividade da sua vida diária. E eu tenho duas formas de trabalhar o meu sistema cardiorrespiratório. Com exercício muscular. A musculação, gente, por mais que a gente ache que não, mas ela trabalha sim o sistema cardiorrespiratório, tá? Ela trabalha. Óbvio que você complementa com outras atividades, como por exemplo uma atividade aeróbica contínua ou uma atividade aeróbica em forma de HIIT, né? E sim, eu posso fazer HIIT com o paciente na UTI. Cara, eu posso fazer treino intervalado com o paciente na UTI, inclusive posso fazer treino intervalado com cardiopata. Olha que interessante. Então eu preciso trabalhar essa parte cardiorrespiratória do meu paciente também, tá? Porque a fisiopatologia, lembra que eu falei lá no começo? Pega pulmão, pega todos os órgãos, mas pega músculo. Também pega músculo. E a questão do músculo é a polineuropatia associada à fraqueza que eu falei aqui. É uma questão importante. Vocês se lembram que esses pacientes, eles demoram de 6 meses a 2 anos a voltar para a sua vida diária normal se eu não fizer fisioterapia. E eu estou colocando uma média, porque isso pode se aumentar, tá? Isso pode ser aumentado. Então, quando eu faço fisioterapia nesse paciente, agora, assim, estou falando faço fisioterapia de modo bem rude, porque a gente não faz fisioterapia. Fisioterapia é a profissão, né? Nós vamos fazer exercícios terapêuticos, prescrição de exercício clínico, trabalhar função cardiopulmonar, enfim. Então, quando eu vou fazer esse trabalho com esse paciente, eu estou tentando minimizar esses efeitos. Então eu vou pegar um paciente que estava sedado, curarizado, que às vezes não consegue nem sentar no leito, eu vou começar a trabalhar a mudança de decúbito no leito, eu vou começar a trabalhar força periférica no leito, depois eu vou tentar fazer ponte, depois eu vou tentar sentar na beira do leito, eu vou tentar colocar ele de pé,
E aí, para eu conseguir trabalhar cardiorrespiratório de uma forma muito mais otimizada, eu preciso que esse cara pelo menos fique sentado e tenha força para pedalar no cicloergômetro. Ou que ele fique em pé para ele andar, ou para subir e descer uma escada, enfim, qualquer coisa, um degrau, né, qualquer coisa. Então perceba como é importante eu conseguir trazer esse paciente depois da normalidade, né, para tudo de volta que ele perdeu. Então, trazendo para a linha do tempo, o cara ele vai ficar internado entre 7, 10, 14 dias quando ele não complica. Quando ele complica e vai para o tubo, ele fica 20, 21 dias, 30 dias. Já vi paciente de 120 dias internado. Então, além de todos os problemas da Covid-19, esse cara ainda vai desenvolver um negócio que eu dei uma aula e falei sobre a PICS, que é a Síndrome Pós-Terapia Intensiva. Além de todas as sequelas da Covid-19, esse paciente vai desenvolver sequelas da PICS. Ele vai ter alteração neurológica, alteração afetiva, alteração de comportamento, alteração de concentração. Ele vai ter fadiga, ele não vai conseguir dormir. Ele é um cara que vai ter medo, vai ter estresse pós-traumático por conta de um monte de procedimento que ele sofreu na UTI. A família vai começar a desenvolver PICS também, porque ela também vai desenvolver todos os problemas do paciente, porque ele fica muito tempo internado na UTI, depois ele fica na enfermaria, às vezes ele fica indo e voltando para a UTI, às vezes ele faz traqueostomia, né? Às vezes ele faz infecção bacteriana depois que ele se recuperou da Covid, se recuperou da infecção bacteriana, ele infecta de novo. Aí ele pega uma bactéria multiresistente, aí tem que tomar polimexina, tem que tomar amicacina. Então, perceba como o universo desse paciente é bem complexo, e então a gente precisa entender pelo menos o básico do básico da doença e de tudo que vem depois arrastado pela doença para esse paciente. Então, isso é extremamente importante. E quando ele for de alta, galera, eu preciso continuar a reabilitação dele pós-alta. Então, eu preciso avaliá-lo para incluir este paciente, e aí cada um chama como quiser, de reabilitação, de habilitação, de volta às suas capacidades físicas, cada um chama como quiser. Eu preciso incluir este cara num programa de treinamento até o momento que eu falar assim para ele, olha, agora você está de alta, e eu acredito que você possa procurar, por exemplo, um educador físico, um professor de educação física, para você continuar a ter saúde, continuar a fazer atividade física. E aí a escolha é dele, ele vai escolher se ele quer ou se ele não quer fazer atividade física, tá bom? Gente, eu deixei no link da bio o meu link do meu curso do VM Multi, do VM Descomplicada 2.0, a gente abriu uma turma ontem. Ele está de 997 por 397. Quem tiver interesse, vai lá no link da bio depois aqui da live, clica lá e vem fazer parte do programa, tá? São 32 aulas, eu vou responder as perguntas de vocês agora, tá bom? Na verdade, eu vou escolher uma pessoa para entrar ao vivo comigo, para fazer uma pergunta. Esse curso tem 32 aulas, ele tem um módulo de sedação, analgesia e avaliação hemodinâmica dado pela enfermeira Joandra Marques. Ele tem um módulo do Felipe Campos da NetFisio de ventilação mecânica básica e ele tem um módulo meu de ventilação aplicada às doenças. Ele tem um especial Covid, ele tem um módulo de atualizações em terapia intensiva que eu gravo, então lá tem aula de gaso, mobilização em paciente sedado, desmame, desmames, tem mais algumas aulas lá que agora eu não lembro todas de cabeça, é muita coisa. Você tem grupo de Telegram para participar com a gente e tudo mais, tá? Então, o curso é bem legal. Ele está na promoção hoje com 60% de desconto de 397. É só clicar no link da bio aí depois, quem quiser adquirir, tá bom? Que você consegue fazer a inscrição. Eu vou escolher uma pessoa agora para fazer uma pergunta para mim ao vivo. Se a pessoa quiser entrar, tá? Se ela não quiser, não tem problema, tá? Aí fica... Sim, o curso é na mesma linguagem, tá? Esse meu curso, ele não é um curso assim que você vai olhar eu dando a aula e vai falar, putz, eu não vou usar nada desse curso. Não, você vai usar tudo que eu dou na aula, tudo que a gente fala na aula, você vai usar na beira do leito, tá? Não é aqueles cursos que você fica boiando, vendo um monte de estudo que nunca é aplicado no dia a dia. Não, o curso é 100% aplicado. E além disso, tem um bônus de cuidados paliativos também, tá?
Tem um bônus de cuidados paliativos também bem legal lá que vocês vão gostar. Bom, eu vou escolher uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar ao vivo. Vamos ver se ela vai aceitar. Para fazer. Já mandei aí o convite. Vamos ver se ela vai entrar. Nesse curso ele fala tudo. Eu falo de ventilação em doenças intersticiais, DPOC, asma, SARA, Covid, falo de prona, mechanical power, é bem legal. Eu acho que ela aceitou ou ela não aceitou, ou ela aceitou sem ver. Não, ela não aceitou, não teve coragem. Eu vou escolher mais um. Se ninguém entrar, aí alguém quiser entrar para fazer uma pergunta ao vivo, é só mandar a solicitação que eu aceito, tá bom? O curso tá lá no link da bio, tá, gente? É um link da Hotmart que tá lá na bio. O tema da live, ela foi de fisiopatologia da Covid-19, mas aí eu acabei me estendendo para outros assuntos que eu não consigo ficar com um assunto só. Alguém quer entrar ao vivo? Aqui, ó, tem gente que mandou aqui pedidos, não sei se mandou errado, eu vou convidar, vamos ver se a pessoa vai querer entrar. Senão, eu vou responder do chat mesmo, se as pessoas não tiverem coragem para entrar. E aí? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Mandem algumas perguntas no chat, então, se ninguém quiser participar ao vivo, aí eu vou responder do chat, então. Olha, a pressão de pico, ela é um pouquinho complicada no sentido assim, a gente tolera a pressão de pico. Se vocês não quiserem entrar ao vivo, vocês aceitaram, é só fechar, tá? Se tiver com vergonha, não tem problema. A pressão de pico, ela depende muito. Se você estiver ventilando o paciente em volume controlado, você tem que lembrar que pico e platô é diferente, tá? Então você não tem que se atentar tanto à pressão de pico com medo de ter uma lesão, porque a pressão de pico ela simplesmente vai ser dissipada nas vias aéreas, tá? O que vai para o alvéolo é a pressão de platô. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, pressão de pico dissipa nas vias aéreas, a pressão de platô que vai no alvéolo. Tanto faz se for em volume ou se for em pressão, a regra é a mesma. A diferença, gente, é que em volume controlado, a modalidade ela funciona diferente da modalidade de pressão controlada. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de escolher pico e platô. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu não tenho um gráfico, mas quando eu estou com pressão controlada, o pico e o platô só vão ser iguais quando eu atingir todo o enchimento pulmonar. E aí eu preciso olhar na curva de pressão-tempo, tá? Em volume, a pressão de pico, ela pode ser, por exemplo, 45, mas se a minha platô está dando um driving pressure menor que 15, não tem problema. Então, se eu pego minha platô menos a PIP e o driving pressure é de 15 ou menos, não tem problema, tá? O ideal não é você ventilar o paciente com a pressão de pico muito alta. Por quê? Porque quanto mais alta a pressão de pico tiver, vocês têm que lembrar o seguinte. A pressão de pico, ela significa que eu estou dissipando, eu estou perdendo, né? Eu estou utilizando, vamos dizer assim, uma pressão para vencer a resistência das vias aéreas. Então, se a minha pressão de pico é muito alta, eu vou usar muito do que eu estou dando para o paciente para vencer a resistência das vias aéreas. E eu não vou conseguir ventilar esse paciente muito bem. Então, óbvio que a pressão de pico não gera barotrauma, porque ela é dissipada nas vias aéreas, mas ela vai me gerar alterações na ventilação. Eu não vou conseguir ventilar esse paciente direito.
Então é diferente eu ventilar um paciente com uma pressão de pico de 30, 35 até 45 do que eu ventilar um paciente com uma pressão de pico de 70. É muito mais difícil de eu ventilar, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Quem falou aqui de titulação, a Jana falou de titulação de PIP por período. Não se titula PIP por período. A titulação de PIP de horário, isso era feito no passado. No passado, a gente utilizava, até então a gente não tinha muita evidência. Hoje a gente vai recrutar o mínimo possível com indicação. E com indicação. Qual é a indicação? Relação PA2-FA2 menor que 150, depois que eu tentei otimizar meu paciente ao máximo, tá? Depois que eu terminar, se der para deixar essa live gravada, eu deixo. Eu nem sei se na configuração aqui do Insta da Liga dá para deixar. Eu nem me atentei a isso. Maura perguntou, falou na verdade, as novas cepas estão alterando de forma diferente a reação dos pacientes. Vejo que eles chegam com história de início de sintomas mais tardios. Isso, Maura, a gente está vendo, eu cheguei a falar na aula uma coisa chamada Covid longo, tá? O pessoal está chamando assim. São pacientes que têm sintomas tardios, então eles têm eles mantêm sintomas ou começam sintomas 2 a 3 semanas depois que ele já se infectou, já se expôs ao Covid e já até fez o diagnóstico. Isso chama Covid longo, né? Que esses pacientes, infelizmente, estão acontecendo e tem alguns que estão sendo entubados depois de muito tempo, tá bom? E muitos deles estão tendo infecção bacteriana associada também, tá? O Renato perguntou, por que esses pacientes com grande comprometimento pulmonar, quando ventilados a volume, só aceitam volumes baixos? Não é que só aceitam volumes baixos, é que assim, o volume mais baixo, ele tem que ser utilizado para todo paciente. A gente tem que usar até 6 ml. Em alguns casos muito específicos, a gente pode usar até 8 ml, desde que a driving pressure esteja menor que 15. O problema é que é o seguinte, quanto mais comprometido o pulmão, menor a complacência. Vou explicar de uma forma bem fácil, como eu faço, por exemplo, nas minhas aulas do VM Descomplicada. É assim, ó. Vamos supor, o meu pulmão ele tem um tamanho. Vamos supor que minha complacência é de 50. Se a minha complacência é de 50, então ela é de 50 ml por centímetro de água. Lembra da curva PV? A curva pressão-volume? Para cada volume que eu coloco no meu pulmão, eu preciso de uma pressão, certo? Então, complacência é variação de volume por variação de pressão. Para cada volume que eu coloco, eu tenho uma pressão. Se a minha complacência é de 50 ml por centímetro de água, se eu der 1 centímetro de água no ventilador, eu vou colocar 50 ml dentro do meu pulmão. Claro que eu tenho que ter a constante de tempo, ou seja, eu tenho que respeitar o tempo INS, o tempo que esse ar leva para entrar nesse pulmão. Isso fica claro. Então significa que para cada 1 centímetro cabem 50 ml dentro desse pulmão. Se eu tiver um pulmão com uma complacência de 25, para cada 1 centímetro cabe 25 ml, ou seja, metade dos 50 ml. Ou seja, esse pulmão é menor, ele acomoda menos ar. Se esse pulmão menos volume, se esse pulmão acomoda menos volume, se eu quiser colocar 500 ml dentro do pulmão com 50 de complacência, eu vou usar 10 centímetros. Se eu quiser colocar 500 ml no pulmão de complacência de 25, eu vou usar o dobro, eu vou usar 20 centímetros. Então, é mais ou menos a lógica. Então, vamos supor que para o paciente com 50 ml, com 50 ml por centímetro de água de complacência, eu preciso de uma driving pressure de 10 para colocar 500 ml. A driving pressure tem que ser menor que 15. Então, essa driving pressure de 10 para esse volume de 500 é protetor. O outro paciente, para eu colocar 500, eu tenho que dar uma driving pressure de 20. Não é mais protetor, ele está acima de 15. E no estudo do Marcelo Amato, lá no New England, ele mostrou que a driving pressure, quando ela passa de 15, ela aumenta a mortalidade. Por que ela aumenta a mortalidade? Porque eu aumento o estresse cíclico, ou seja, o estresse de estender e o pulmão voltar ao normal, de estender e o pulmão voltar ao normal. Esse estresse de distensão é como se eu pegasse um elástico e ficasse distendendo ele. O elástico uma hora não vai romper, o pulmão também vai. Só que o pulmão não vai romper tão rapidamente, ele vai começar a liberar mediador inflamatório. E eu vou começar a fazer lesão pulmonar induzida na ventilação. Ele pode romper um alvéolo? Pode. Mas não é só isso. Eu também vou ter rompimento de capilar.
Porque quando eu distendo demais, eu também distendo o capilar. Eu posso cisalhar o capilar e fazer um rompimento. E aí, com isso, eu posso gerar um biotrauma, um deslocamento de bactéria de um local para o outro e até plasma, e plasma do capilar para dentro do alvéolo, aumentando o edema pulmonar. Então, eu tenho que tomar cuidado. E aí, agora a gente tem um outro conceito que chama mechanical power, que é a força mecânica, que a gente está tentando descobrir uma fórmula ideal. Então, é por isso que a gente usa a ventilação protetora, porque eu preciso proteger esse pulmão. Se eu ventilar esse pulmão com altos volumes e altas pressões, eu lesiono ele, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. O pulmão ele tem um exoesqueleto muito delicado. Então quando eu leso esse esqueleto, né, esse exoesqueleto desse pulmão, eu vou alterar todos os funcionamentos celulares. Eu vou diminuir a produção de surfactante, eu vou hiperplasiar pneumócito tipo 2, eu vou romper a integridade da barreira alveolo-capilar, eu vou aumentar o edema alveolar, e isso aí é só prejudicial para o paciente. O driving pressure tem que ser 15 ou menor, tá? Igual ou menor que igual a 15 ou menor que 15. Quanto menor, melhor, tá bom? Mas no paciente aí com síndrome de desconforto respiratório, com Covid, você vai ventilar dentro dessa questão de 12, 15 minutos. O bloqueador neuromuscular é assim, ele é muito simples. Se eu uso ele em bomba, eu estou bloqueando. Peraí que enroscou aqui. Eu estou bloqueando a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, né? Porque isso que ele chama bloqueador neuromuscular. Eu bloqueio a liberação, eu bloqueio a junção neuromuscular. Então não vai passar nada ali para fazer a conexão e ter contração muscular. Se eu uso o bloqueador neuromuscular em bomba, com o tempo meu corpo começa a produzir mais receptores. O corpo se adapta, ele é inteligente. Ele vai falar assim, pô, o cara tá bloqueando aqui, mas eu preciso receber acetilcolina. Então vamos produzir receptores. Ele produz receptores e o bloqueador neuromuscular tem que ser aumentado a dose, tá bom? O COVID depende do acometimento, tá? Pode ser RAD 1, RAD 2, RAD 3, tudo vai depender. Tem pacientes que demoraram de 6 a 9 meses para voltar ao normal o seu pulmão, né? Ter o seu tecido pulmonar totalmente restabelecido, tá? Paciente com pós-Covid retorna depois de um mês com praticamente 90% do comprometimento pulmonar. Pode ser um Covid longo ou pode ser uma co-infecção bacteriana. Às vezes esse paciente foi de alta, por exemplo, ele era um RAD2, ele tinha 50% do pulmão acometido, ele já era um pós-Covid, mas ele tinha sintomas ainda e aí progrediu essa lesão, ou é muito mais provável que por conta desse pulmão estar desnudo, né, porque ele tem infiltrados, então esse pulmão não consegue se proteger muito bem, ele pode ter pego uma infecção lá fora, na rua, né, uma infecção comunitária, pode ter pego e desenvolvido mais lesão pulmonar, desenvolveu uma SARA pulmonar bacteriana agora, né. Então pode ser, sabe o que é legal ver? Esse paciente retornou para você no hospital, não sei se ele está lá ainda, vai dar uma olhada no leucograma dele, ver se tem leucocitose, ver se tem desvio para a direita, ver se tem PCR aumentado e ver se tem procalcitonina aumentada. Possivelmente, se for bacteriano, os 3 estão aumentados, tá? Então, ele pode ter tido uma infecção bacteriana associada. É muito comum. Lembra que o nosso pulmão ele tem barreiras, né? Então, eu tenho cílios, eu respiro ar, vamos supor, eu estou respirando um ar e vamos supor que veio uma bactéria aqui, um vírus, alguma coisa. Ele pode ficar aqui no meus cílios do meu nariz, ele pode entrar na minha via aérea e ser impactado nas minhas vias aéreas, ou ele pode ainda ser impactado na via aérea e retirado como muco, e a gente nem vai ver que a gente retirou, porque a gente engole muco todos os dias e nem sabe que engole. E ele pode ir lá por sedimentação no alvéolo, ele pode cair lá no alvéolo e o meu sistema de defesa ir lá e pum, matar ele. E você nem ter nada. Mas pode ser que você tenha alguma coisa e o seu corpo não consegue. Por isso que o macrófago, ele é um agente de defesa. Lembra que eu falei que o macrófago, ele é um agente de defesa, ele faz fagocitose e ao mesmo tempo ele vai apresentar o antígeno. Então, vamos supor que você já teve uma infecção por Covid, tá? Ou você tomou a vacina da Covid. O seu corpo reconheceu.
a vacina. E aí aqui não é nem o macrófago, o linfócito reconheceu a vacina. O linfócito reconheceu a vacina, o linfócito B, e produziu o antígeno. E aí o meu corpo já sabe que aquilo ali, quando cair dentro de mim novamente, eu já sei como combater. É a mesma coisa quando entra no pulmão, uma bactéria cai ali. Aí o que acontece? Nosso macrófago tenta combater, manda informação e às vezes o corpo combate. Às vezes o corpo não combate. Qual que é o problema do paciente com Covid e do paciente crítico? Ele já é um paciente que ele está comprometido do sistema imunológico. É um paciente que ficou infectado, tomou corticoide, e o corticoide deixa a gente suscetível com o sistema imunológico mais suscetível a infecções. Lembra que quando eu tomo corticoide, eu diminuo as respostas inflamatórias? Então isso pode ser um fator aí que atrapalha o paciente. E aí esse paciente já está fraco, alteração hormonais, foi de alta, enfim. Pode ter uma infecção urinária que acabou sendo uma translocação bacteriana para o pulmão. Então tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Cá, se você colocar o paciente com uma PIP alta, visando só a saturação, ou você recrutar ele sem ele ser recrutável, você vai hiperdistender esse paciente. E o problema de você hiperdistender esse paciente é que você pode aumentar a razão ventilatória. Isso significa o quê? Você pode aumentar a mortalidade. Porque quando você hiperdistende o paciente, você reduz débito cardíaco, porque você aumenta a resistência vascular pulmonar. Então, a resistência vascular dos capilares pulmonares estão aumentadas. E aí o seu ventrículo direito vai ter que contrair mais forte para vencer essa resistência vascular. A gente tem que lembrar que o ventrículo direito ele é uma cavidade cardíaca de baixa pressão e com músculo miocárdico muito fino. E se ele aumenta demais a resistência, ele precisa fazer muita força para contrair, ele vai hipertrofiar o seu músculo de forma concêntrica, ou seja, aquela cavidade lá vai ficar menor, porque o miocárdico vai ficar mais grosso, vai hipertrofiar, e aí você vai desenvolver uma coisa chamada cor pulmonar agudo. E se o paciente desenvolver cor pulmonar agudo, a chance de morte é muito alta. Os pacientes com SARA, por exemplo, que morreram e foram submetidos à biópsia pulmonar, basicamente 100% quase deles, 99,8% desses pacientes, eles têm cor pulmonar agudo. É diferente do DPOC, que desenvolve um cor pulmonar crônico. O cor pulmonar crônico, ele também é ruim, mas ele não mata agudamente. Ele pode matar o cara daqui a uns anos, porque ele começa a desenvolver cor pulmonar crônico, aí começa a ter estase jugular, começa a ter hipertensão portal, aí começa a ter insuficiência cardíaca esquerda, esse cara pode morrer por conta disso. Mas o cor pulmonar agudo é muito mais grave, o cara morre no hospital, não sai, tá? Então tem que tomar cuidado com o PIP. Por isso que a gente fala que a ventilação protetora é importante. Galera, eu vou responder mais uma pergunta aqui e aí a gente vai encerrar. Vou pegar essa aqui, essa aqui da Moni, que é uma coisa muito recorrente no hospital. Quando a melhor driving pressure é 18, com PIP de 5, o que fazer? Vamos supor que eu calculei a PIP e a minha PIP para menor driving pressure foi essa, 5 com driving pressure 18. O que fazer? Reduz o volume corrente. Lembra que driving pressure é pressão de platô menos PIP? E pressão de platô é o quê? Não é a pressão alveolar? Pressão de platô é a pressão que está sendo refletida no meu alvéolo. Eu preciso dar uma pausa, lembra? Então, pressão de platô está relacionada diretamente com volume corrente. Assim como a pressão de pico está relacionada com fluxo. Então, o que eu faço? Eu diminuo o volume corrente. Eu estou ventilando com 6 ml e o meu driving pressure está 18. Então, coloca 5 ml. Mas ainda não deu, tá 16, coloca 4 ml. Ah, deu 4, beleza. Eu vou manter hipercapnia permissiva, não tem jeito porque eu preciso ventilar com 4 ml. Por quê? Tem paciente que o pulmão é tão ruim, a complacência é tão baixa, mas tão baixa, que não tem o que você fazer. Né? Ele não é recrutável, ele não responde a PIP, você tem que manter PIPs mais baixas, a driving pressure não fica adequada e você vai precisar reduzir o volume corrente. Tá bom? Galera, eu vou encerrar, já são 9h20, tá bem tarde. Só lembrando, quem quiser, lá no link da bio,
aí do Instagram da Física Intensiva, tem lá o link do Ventilação Mecânica Descomplicada 2.0. É um programa que eu fiz para ventilação mecânica do zero até o avançado. Então lá você vai saber tudo de sedação, analgesia e monitorização hemodinâmica invasiva e minimamente invasiva. Então são aulas bacanas. Não é aquela monitorização hemodinâmica de olhar no monitor que a gente olha todo dia, não. Você vai aprender bastante coisa de aparelhos bem legais, onde a enfermeira Joandra mostra. Ela fala de PIC, de PVC, ela fala de drogas no recrutamento alveolar, ela fala de balanço hídrico. É muito interessante, tá? Vocês também vão ter uma aula de ventilação mecânica básica com o Felipe Campos, que vai falar tudo, conceitos básicos de ventilação, do zero, para você aprender tudo. E depois você tem uma aula comigo aplicada, um módulo comigo que vai de ventilação mecânica invasiva, vai de insuficiência respiratória para ventilação mecânica invasiva, para efeitos hemodinâmicos da ventilação, para sincronia, para ventilar doentes obstrutivos, doentes restritivos, doentes com SARA, prona, driving pressure, mechanical power, especial COVID-19, bônus de cuidados paliativos, grupo de Telegram. Você vai ter acesso a mais de 100 artigos separados por tema, você vai ter acesso a todos os PDFs das aulas e você vai ter acesso ao grupo de Telegram e um arquivo com os principais cálculos de UTI que eu deixei lá no curso também. Tá bom? Então, vai no link da bio, clica no link da bio aí, tá bom? Para vocês adquirirem o curso, quem tiver interesse. Quem quiser também, eu fiz uma postagem hoje na página da Física Intensiva e marquei a minha página aí. Quem quiser me seguir para conhecer o meu trabalho, ver minhas postagens, meus vídeos, clica aí, vai lá na minha página do Instagram, segue minha página do Instagram. Nos meus destaques do Instagram, além de ter todos os meus cursos, tem também um canal de Telegram para você entrar e receber novidades todos os dias que sai novidade eu mando lá. Tem dicas de ventilação mecânica, tem aulas gratuitas lá, tem um monte de coisa. Vai no meu destaque lá na minha página, no @profernandobatista e olha tudo lá, que tem muita coisa legal. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem tiver interessado, vai lá no link da bio, clica lá, é só vir para o nosso programa. Se você ainda tiver dúvidas, você falar, putz, eu acho que ainda eu tô com dúvida, eu quero saber mais do curso. Chama a gente inbox aqui na Física Intensiva ou me chama no meu Instagram inbox, tá? Que eu tiro as dúvidas de vocês. Qualquer coisa eu mando a LP do curso para você ver todo o programa do curso, a certificação de 110 horas, tá bom? Então, gente, muito obrigado e a gente se vê amanhã. Amanhã tem aula ao vivo comigo, tá bom? Então,